Abra sua Bíblia em Ruth 1. É um livro depois do livro de Juízes, tá? Deixa eu colocar para cá, aquele segundo. Amém? Já? Vocês estão mais rápido do que o pessoal de manhã. De manhã demorou mais. Benção. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. E este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreu também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, chorando em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz, e Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse: Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu voltas após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousardes, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Até aqui. Pai, nós lemos a tua palavra, nós pedimos a tua presença aqui, Pai, que eu me esvazie de mim e seja a tua vontade, Pai, feita nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. No ano de 2005, eu, minha família, nós tivemos que tomar uma decisão. Ou nós continuaríamos morando em São Paulo, ou nós viríamos para Campinas, porque nós havíamos recebido uma proposta de emprego, no qual o salário era bem substancial. Só que aceitar a proposta aqui em Campinas implicava em abrir mão do convívio com os nossos pais, os nossos amigos, da onde a gente era conhecido e da onde a gente conhecia. Era algo novo, porque nós não tínhamos e não temos ainda parentes aqui em Campinas. E eu me lembro que eu fui até o meu pai, o pai da Márcia aceitou muito bem. Falou: não, é bom sair um pouco dos ares, vocês podem ir. Meu pai já não. Meu pai, a primeira coisa que ele olhou para mim, ele falou: filho, você já orou nessa decisão? Você, antes de decidir, orou? Você buscou a Deus? E logicamente que eu tinha dito ao meu pai: sim, pai, eu orei, eu busquei a Deus e eu vou para Campinas. Isso parece um pouco assim difícil, mas Campinas está a 1h30 de carro de Campinas. E para alguns irmãos que estão aqui, que o filho falou: pai,
A China me espera. O Canadá, a Irlanda, tchau, pai, eu estou indo. E é interessante porque as nossas decisões acabam influenciando todos aqueles que estão conosco. Inclusive é interessante nós vermos que as decisões de Elimeleque, elas influenciaram diretamente nas decisões também de Ruth. Aquilo que Elimeleque fez acabou influenciando a vida de Ruth. Nós estamos num período dessa história, no tempo dos juízes, era o período mais delicado da história do povo de Israel. Porque assim, no versículo 17 de Juízes diz que cada um fazia aquilo que queria. Não tinha um líder, não tinha um rei que estivesse constantemente guiando as decisões de uma nação. E é interessante ver que nem todos os momentos de fome sobre aquela terra era porque Deus estava pesando a mão sobre os filhos dele, mas no caso de Ruth era. Deus estava corrigindo Israel pelas idolatrias, pela corrupção e por ter o abandonado. Então, nesse período dos juízes, Elimeleque, ele sai de Belém, e é interessante ver que Belém, ele significa casa de pão. Chega a ser irônico, porque como pode um lugar que se chama casa de pão não ter pão? Como pode ser um lugar chamado celeiro e não é um celeiro? E ele deixa a terra dele, o convívio ali com os irmãos dele, e vai para Moabe. E tem uma coisa interessante também, o nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Porém, as atitudes de Elimeleque demonstram que Deus não era rei na vida dele, apenas no nome. As atitudes dele, as decisões que ele tomou, acabam por marcar a vida da família, acaba por marcar a vida dos filhos dele, porque ele foge de Israel, ele foge de Belém por causa da fome para não morrer, e ele acaba morrendo em Moabe. Aquilo que ele não queria, aquilo que ele não esperava, acabou acontecendo. Ele foge da correção de Deus, ele se refugia em um local onde ele poderia ter um certo alívio, e ele ali naquele local, ele acaba perecendo. Não demora muito, acontece outra coisa. Os filhos dele se casam com mulheres moabitas. E é interessante ver essa situação, porque Moisés já havia recomendado aos filhos de Israel que não poderia ter um jugo desigual. Eles não poderiam se casar com mulheres cananeias. Há um episódio no livro de Levíticos, no livro de Números, perdão, meus irmãos, no capítulo 25, de 1 a 2, em que Israel estava no deserto e as moabitas foram até lá e se prostituíram com Israel. E com isso levaram também o povo de Israel a adorar os deuses moabitas. E não distante disso, os filhos também acabam por morrer. Aquilo que era a oportunidade de ouro, a decisão certa, a decisão correta, acaba virando a tragédia da família. Porque se a história de Ruth e Noemi terminasse aqui, o que nós teríamos de desfecho final seriam 3 túmulos israelitas numa terra pagã e 3 viúvas desconsoladas. Se a história terminasse aqui, esse seria o final. E é interessante ver que, como saber se a minha decisão está correta? Como saber se a sua decisão está correta? Como ter certeza que aquilo que nós estamos buscando é a vontade de Deus? Porque as nossas decisões também mudam a nossa família. Eu acho interessante porque quando eu vim morar em Campinas, era outra foto que eu queria, não dá risada não, viu, irmãos? Eu era bem mais bonito, eu tinha cabelo, controvérsias. Eu era mais bonito, é que eu vou dar um clique para trás que você vai ver, tá uma foto muito bonita minha, mais um, enfim, já foi essa. Tem uma foto bonita minha, enfim. O que ocorre, não tá, né? É que quando eu vim para Campinas, eu aceitei um emprego, com 2 semanas aqui em Campinas, a empresa que eu tinha vindo por ela, a Márcia tinha vindo por outra empresa,
o chefe do meu setor me chamou para conversar e falou: Silvano, sabe, você trabalha tão bem. Aí eu falei: começou assim. Você é um rapaz bonito, inteligente. Eu falei: me elogiou. Não é você mandado embora, com certeza ele vai me mandar embora. Sabe aquele, sabe? Você, onde você quiser, você vai conseguir um emprego. Aí você começa a pensar: meu Deus. Aí ele falou: não, eu vou falar para você, eu vou ser direto no assunto. Silvano, funciona assim: a sua divisão está voltando para São Paulo. Falei: moço, tem 2 semanas que eu cheguei, eu não sei nem o nome da minha rua, quanto mais o CEP, você está me mandando de volta para São Paulo? E eu tive que tomar mais uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão naquele momento: eu fico ou eu volto? E novamente eu orei e eu falei: Deus, seja feita a tua vontade, eu vou ficar nessa cidade, mesmo sem não conhecer ninguém, mesmo sem saber onde fica John Boy do Lobby, eu vou ficar. Eu estou falando isso porque eu me perdi para achar essa rua quando eu cheguei aqui em Campinas, porque a pessoa me deu o nome de João Boi do Love e eu procurei essa rua aviamente. Então depois eu descobri que era John Boy do Love, enfim. E ali eu acabei também amargando a minha decisão. E muitas vezes nós pensamos que a decisão de Deus, mesmo sendo a decisão de Deus, eu tenho que ser próspero, eu tenho que ser feliz, eu não vou passar sofrimento. E é bem equivocado esse pensamento, porque você não sabe o que está lá na frente. E é interessante que eu acabei virando a doméstica e a babá da Júlia. E de manhã eu disse isso e vou repetir: há 2 coisas que eu preciso pedir perdão nessa vida. Já pedi de manhã, mas ela não estava. Um é um Corsa 97 que eu tinha, foi o meu primeiro carro, não sabia dirigir. Uma vez eu fui da Zona Leste a Paulista em 3ª marcha, achando que estava na 5ª. Eu parei para abastecer, o homem falou: seu carro vai pegar fogo. Porque eu destruí embreagem, motor, tudo desse carro. E a outra foi a Júlia, porque eu virei o cozinheiro da casa. E eu me lembro de um dia, uma segunda-feira, minha sogra tinha vindo conosco para nos dar um apoio, mas ela precisava voltar. E uma segunda-feira, a Júlia era pequena, ela acordou, olhou para mim e falou assim: cadê minha avó? E eu olhei para ela e falei assim: o que você come? Ela: comida. Eu falei: ah, então nós temos um problema, porque eu não sei cozinhar. Essa menina sofreu, irmão. De feijão queimado a carne cru, ela teve que comer. Ela sofreu. Eu me lembro que uma vez ela pediu para mim fazer uma Maria Chiquinha no cabelo dela. Sei que no final a gente foi no cabeleireiro e ela cortou meio Chanel, porque era o que dava para ser feito. Como pode uma Maria Chiquinha embaraçar o cabelo de um jeito, só com uma tesoura? Então, assim, eu amarguei as minhas decisões. Eu tive que arcar com a minha decisão de estar desempregado, de não ser mais o provedor da casa, de me sentir, às vezes, inferiorizado. E eu orava a Deus e eu falava a Deus: Deus, eu fiz a tua vontade, eu fiquei na cidade, eu não saí, eu estava aqui, eu obedeci a tua voz. É interessante nós pensarmos assim, porque as decisões de Elimeleque acabam influenciando as decisões de Noemi. Noemi agora ouve que Deus restaura, porque Deus decide mudar a história de Noemi e de Ruth. E nesse momento, Noemi começa a ouvir lá onde ela estava, que Deus havia visitado Israel. E veja que coisa interessante. Sabe aquela casa que não tinha pão? Sabe o nome Belém? Você olha e fala assim: mas por que isso aqui se chama casa de pão se não tem pão? É meio parecido com algumas coisas que acontecem no nosso país, né? Algumas coisas que a gente paga e você fala assim: mas por que eu pago se eu não tenho? Não tem sentido. E aquele nome não tinha mais sentido, porque era uma casa de pão. Como assim uma casa de pão sem pão? Deus restaura a casa de Israel. E eu acho lindo porque o texto deixa claro que Deus devolve pão. O que Deus está fazendo? Ele está devolvendo a honra aos filhos dele. E é interessante ver que Noemi agora ela precisa tomar uma decisão. Ela poderia se sentar no sofrimento dela e falar assim: meu marido morreu aqui, meus filhos morreram aqui, eu vou ficar aqui. Eu sou velha. O que uma velha vai querer agora? Inclusive ela diz isso para as noras dela. Fala: não, minhas filhas, vocês voltem para os seus deuses, não há nada mais aqui. Mas mesmo assim, Noemi sabia que a bênção estava com o povo de Deus. Toda vez, irmãos, que você decide não estar na presença de Deus,
e você decide não estar com o povo de Deus, você fica um pouco mais distante da presença de Deus e das bênçãos. Noemi entende que ela tinha que fazer parte do povo de Deus, porque ela era do povo de Deus. E ela sai de Moabe, ela deixa toda aquela história triste para trás. Ela se levanta e toma uma decisão: eu vou até o meu lugar. E isso nos diz muito, irmão. Quantas vezes nós precisamos tomar decisões? Eu não sei como você veio esta noite para cá. Talvez com um coração pesado de decisões que você precisa tomar, ou de decisões que você já tomou, e as consequências estão te alcançando. A grande verdade é que Deus, Ele quer nos guiar em nossas decisões. Deus, Ele quer caminhar com você. Ele quer trazer um novo caminhar na sua vida, mas para isso, você precisa decidir. É interessante ver que agora Noemi chega no meio do caminho, ela já se decidiu voltar para o povo de Deus, voltar a estar em comunhão com Deus, e agora Orfa e Ruth têm uma decisão a tomar também. Não era só Noemi que precisava tomar uma decisão, mas as noras agora precisavam tomar uma decisão. E é interessante ver que de início as duas concordam com Noemi. Não, nós iremos contigo, seu Deus é o nosso Deus, não tem esse negócio não. Só que é difícil você deixar aquilo que você já conhece. É difícil você abrir mão do conforto daquilo que já é o teu cotidiano. Algumas decisões que nós tomamos na nossa vida, elas são tão automáticas que você nem pensa para tomar. Na hora que você levanta, o jeito que você responde, o jeito que você se veste, são decisões corriqueiras. Mas há outras decisões na sua vida que você realmente pondera e fala: meu Deus, como farei? O que eu faço agora? O que eu devo fazer? Como farei? É interessante que as duas ali tomam a decisão e falam: nós iremos com você. Noemi, ela deixa claro para aquelas moças assim: olha, o lugar de vocês é aqui em Moabe. Vocês conhecem aqui, ó. Tanto é que ela diz: volta para a casa da sua mãe, volta para aquilo que você já conhece. De início, Orfa já vira e fala: então, né, não queria ser chato, mas já que você insiste, já que você está insistindo tanto, né, muito bem, obrigado, tchau. Mas Ruth não. Ruth entende que era muito importante estar na presença de Deus, e Ruth vai com Noemi. A decisão de Ruth muda a história dela e a história da família. Mas uma decisão também foi tomada que mudou a história da humanidade. Quando Jesus decidiu morrer por nós, a Bíblia diz em Filipenses que Ele despiu de sua glória. Você já parou para pensar nisso? Um Deus se despindo da sua glória para vir morrer por mim, por você, foi uma decisão. Você sabe por que Cristo tem as mãos furadas? Porque Ele decidiu ser pregado na cruz por mim, por você. São as consequências da decisão dele. E nós precisamos decidir por Cristo. Precisamos decidir por uma vida em Cristo. Eu me lembro que quando eu estive ainda em Campinas, eu conversei com o irmão do Neto em uma festa. Ele falou: rapaz, tem uma igreja que eu acho que é perfeita para você. E eu olhei e falei: meu amigo, eu já rodei tanta igreja em Campinas, eu já estava meio bem desiludido aqui em Campinas. E ele falou: não, há um lugar que eu acho que é a sua cara. Eu falei: não, tinha acabado de conhecer o homem, eu já estava dizendo que era a minha cara. É porque é redonda, não tem cabelo, é fácil de dizer o que é a minha cara. E aí eu falei: vai, tá, a gente vai. Nós combinamos e a gente chegou na Shalom, lá no Vila Nova. E a primeira pessoa que eu conheci foi a Vanessa Contel. Ela me deu um abraço, quase caiu. Eu, ela, Márcia, Júlia. Eita Deus, todo mundo foi igual essa moça aqui dentro, só tem louco aqui dentro. E nós entramos, e eu lembrei de um fato que eu não falei de manhã. Pegaram meu nome na recepção, e quando o pastor Noedi foi nos apresentar, ele falou: está conosco a Silvana e o Márcio. Eu não levantei. Falei: ah, é desaforo. Eu não acredito. Eu não vai ficar chamando. Não vou. Aí a Márcia falou: levanta. Eu falei: não. Meu nome não é Márcio.
Eu sou Silvano, entendeu? E eu ainda tinha feito questão de pôr um O grandão, assim, ó, ô, Silvano. E aí o Noedi me chamou de Silvana. Eu falei, não é muito desaforo. Não vou. E aí, por fim, ele desceu e foi até nós. Olha que bonzinho. Ele foi lá, cumprimentou a gente. A Daisy estava pregando e eu falei para minha esposa, nossa, essa japonesa prega tão bem. Eu tenho astigmatismo, estava no fundo, e o Vila Nova era grande, lembra? Eu não sei porque crente chega na igreja e gosta de sentar no fundo, parece que sorteia carro no final do culto, né? Para quem está no fundo, não sei, o pessoal gosta de ficar mais... E eu estava no fundo, enfim. E eu voltei a São Paulo e... antes de voltar a São Paulo, antes de terminar o culto, o pastor veio nos cumprimentar e ele olhou para mim e falou assim, olha, onde você está morando? Eu falei, no Nova Europa. Ele falou, tem uma célula ótima para você. Eu falei, meu Deus do céu, célula. Por quê? Porque eu tinha vindo da Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus, célula era uma coisa totalmente negativa. Tinha uma propaganda muito negativa. E eu voltei para casa e falei, aí, tá vendo? Gostei da igreja, mas tinha que estragar, né? Se eu não soubesse que tinha célula, seria a minha igreja. Mas esse negócio de célula não dá certo, não. E eu fui para São Paulo e meu pai chegou para mim e falou, filho, você já escolheu a igreja que você vai congregar? Não é bom que você esteja distante do povo de Deus. E já faz um tempo que você me disse que não está indo na igreja. E eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu encontrei sim uma igreja que meu coração ardeu. Mas o pastor falou de célula, pai. Aí ele olhou para mim e falou assim, filho, não seja ignorante e preconceituoso. Vá até onde o servo de Deus está mandando. Veja o que tem lá e decida. E a célula era da Dona Rosa. E não tem como se apaixonar pela Dona Rosa, né? Eu falei, não vai dar certo isso aqui. Eu sou negro, tenho 2,90 m, o porteiro não vai me deixar entrar. Eu tinha um monte de preconceito mesmo. Falei, não vou, esse negócio de célula, pelo amor de Deus. E por fim eu confirmei com ela, e ela me ligou umas 30 vezes no dia, eu falei, eu vou. Chegando na célula da Dona Rosa, parecia... Eu gostei muito da célula, gostei mesmo. Mas o final da célula que me impressionou, porque parecia a padaria Pão do Cambuí. Tinha tanta comida que eu falei, é sempre assim? Ela falou, é assim que a gente faz. Eu falei, aqui é a minha igreja. E no meu coração eu decidi, eu falei, aqui é o meu lugar. Esse é o meu lugar. E é interessante ver como Deus construiu uma história com os irmãos dessa igreja. Os irmãos me conhecem. E posso dizer, eu conheço os irmãos. A decisão que eu tomei mudou a minha vida. Mudou a vida da minha família. Porque se eu tivesse decidido não ficar, eu não seria um seminarista. Eu ainda estaria não sei aonde. Mas foi aqui que Deus me colocou. E isso é interessante de você perceber que não tinha como Noemi ser abençoado pelo pão que cai em Israel e Moabe. Muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos a presença de Deus, mas não queremos Deus. Muitas vezes nós estamos perdidos em nossas decisões. Há necessidade de que você decida vir participar, que você decida vir estar no meio do povo de Deus. Acho interessante, a igreja ela tem diversos departamentos, contempla todo mundo. Você tem um filho pequeno, tem as crianças, tem os adolescentes, tem o Moody, que foi a primeira vez que a Márcia veio e ficou encantada, tem agora o grupo dos homens. Aonde você se encaixa? E muitas vezes nós decidimos ficar em casa, sofrer as consequências disso, e muitas vezes até reclamar. Eu não sei, a vida está assim, está assado. Nós precisamos decidir por Cristo Jesus, irmão. As decisões que nós fazemos interferem naquilo que Deus faz por nós. É interessante ver que Deus decidiu abençoar Ruth e Noemi. Deus decidiu. E elas agiram. E Deus também decide mudar a nossa história. Deus, ao enviar Cristo Jesus, Ele decidiu interferir no curso da história, por mim e por você. Ainda morando em São Paulo, no dia 8 de abril, sabe que dia é esse, né? Alguns aqui mais próximos sabem que dia é esse. É o dia do meu aniversário.
Eu não recebi um presente, eu ouvi as palavras mais duras que um pai pode ouvir. O médico do hospital Nossa Senhora da Penha me chamou de canto e falou assim: olha, rapaz, você é novo, sua esposa é nova, você pode ter outro filho, mas essa filha sua, ela não vai sobreviver. Eu fiz tudo que eu podia pela sua filha. Eu vou dizer para você, porque a sua esposa não tem estrutura para escutar o que eu vou dizer. Sua filha vai morrer. A Márcia tinha dado de mamar para a Júlia e o leite não foi para o estômago, foi para um dos pulmões e pegou o outro pulmão. Então a Júlia chegou num ponto que não tinha mais volta. Ela começou a ter várias arritmias cardíacas do corpo desesperado, querendo respirar e não conseguia. E eu me lembro que eu fiquei muito desesperado nesse dia. Eu realmente fiquei muito abalado de perder tanto a Júlia quanto a Márcia, porque já fazia uma semana que ela não voltava para casa. Eu falei, eu vou perder as duas. E novamente, meu pai me chamou em casa e falou, e aí, o que o médico disse? Eu falei, pai, o médico disse que a criança vai morrer. E meu pai olhou para mim e falou assim, e você decidiu o quê? Eu falei, decidiu o quê, o quê? Você decidiu aceitar esse diagnóstico? Ou você decidiu confiar no Deus que você tem? E aquilo foi muito forte em mim. E eu falei, pai, eu decidi confiar em Deus. Nós oramos juntos. E não passado muitos dias, a Márcia estava no hospital, em um certo horário. E 3 mulheres apareceram na porta do quarto e olharam para ela e falaram assim, nós podemos orar pela criança? E ela, tudo bem, pode orar sim, por favor. E uma das mulheres olhou para a Júlia e falou assim, Deus, restaura o pulmão dessa criança, dá um novo pulmão para essa criança. A Márcia, ainda chorando, falou que quando elas terminaram de orar, elas estavam chorando, as mulheres já tinham ido. E ela resolveu agradecer as mulheres pela oração. Ela procurou a recepção do hospital e falou, moça, eu queria agradecer as 3 mulheres que estão visitando aqui. E a recepcionista olhou para ela e falou assim, desculpa, quem? Ela falou, não, as 3 mulheres que estão visitando agora. Ela falou, minha senhora, são 10h30 da noite, UTI pediátrica, quem está visitando? Você está louca? Ela chamou o segurança e falou, tem 3 mulheres aí andando no hospital. Como assim? 10h30 da noite? Não, e o pior, na UTI pediátrica. E foi meio que um rebuliço, eles procuraram e as mulheres não apareceram. Passado alguns dias, a Júlia começou a apresentar uma melhora significante. Em não muitos dias ela desceu para o quarto e antes que terminasse o mês de abril, a Júlia já estava em casa. Eu decidi acreditar nesse Deus. Do mesmo jeito que Noemi e Ruth decidiram acreditar que Deus tinha restaurado Israel e poderia restaurar a história delas, eu decidi acreditar nesse Deus. O que você tem decidido, meu irmão? Você tem decidido pela mídia, como o pastor nos informou agora? Você tem decidido por aquilo que você tem visto? Por aquilo que você tem recebido, pelas negativas que a vida tem te dado? Você tem decidido pelas consequências que você tem sofrido? Deus está aqui nessa noite para mudar a sua história. Se você veio aqui, meu irmão, se você está aqui nesta noite, foi porque Deus preparou esse momento. Olha que coisa linda. Deus é lindo. Foi Ele que separou esse momento. As decisões que culminaram para você vir até aqui, da hora que você acordou até agora, foi Ele que guiou. Até isso foi Ele que fez. Foi Ele que preparou esse encontro com você. Temos decidido, irmão, viver uma vida muitas vezes aquém daquilo que Deus quer. Temos vivido muitas vezes uma vida sem experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, nosso Deus, irmão, ao enviar Cristo, às vezes eu tento imaginar, porque ontem eu falava com os adolescentes,
que às vezes nós viemos para o culto, nós viemos para o culto e nós ouvimos o hino, nós ouvimos os testemunhos, as criancinhas falaram aqui um versículo, e nós estamos literalmente alheios de tudo aquilo que está acontecendo. Nós estamos de corpo presente, de alma ausente. Estamos perigosamente distante de Deus e perto de decisões erradas. E amanhã é o dia oficial das decisões, segunda-feira. O que é interessante é que ignorar problemas não faz com que eles somam. Eu vou ignorar. Esse meu filho me dá muito trabalho, eu vou ignorá-lo. Essa doença, eu vou ignorar. Essa depressão, essa tristeza, eu vou ignorar ela, vou deixar ela lá no canto. Funcionou para você? Tem funcionado, meu irmão? Teu método tem funcionado? Essas decisões que você tem tomado têm funcionado? Quero te apresentar uma solução diferente. Jesus um dia se pôs de pé e disse assim: vinde a mim, todos vós. Quem? Eu também? Você também. Todos vós que estão cansados e afadigados, eu vos aliviarei. Isso é para você, meu irmão. Isso é para você que perdeu as esperanças num país confuso, aonde nós temos visto cada dia mais promessas e promessas que não se cumprem. Cada vez se levanta um novo salvador da pátria, e o que é triste é realmente aquilo que foi a pastoral do nosso pastor, é ver que pessoas estão decidindo perder a comunhão, a tão preciosa comunhão com os irmãos, por causa de um posicionamento contrário a uma opinião. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de diálogo. Cada dia mais nós estamos decidindo errado, porque todo mundo faz assim, todo mundo decide assim. Você é um filho de Deus, você é um separado do Senhor. Decida por Cristo nessa noite. Herbert, talvez você veio para cá hoje pensando: eu tenho tanta coisa para decidir amanhã, eu tenho tantas decisões difíceis para tomar. E o seu coração pesado pensa: nossa, amanhã é segunda e eu já tenho que decidir. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Se você tem se sentido assim, pressionado pela vida, pressionado pelos problemas, empurrado pela notoriedade ou por um dia após o outro, Deus quer fazer parte da sua vida, das suas decisões. Se você tem sentido que as coisas não têm ido como deveria estar, vem à frente. Nós queremos orar por você, para que Deus possa te guiar cada vez mais no seu caminho, para que Ele possa iluminar os teus passos. Se você tem sentido assim, enquanto o Herbert estiver cantando, vem à frente, meu irmão. Decida por Cristo nessa noite, decida por tomar o caminho correto.